Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, da cidade de Berseba. Joás agiu e viveu em modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, com as quais casou conforme a tradição e teve filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu reformar a casa do Senhor Yahvé. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes ordenou: Saí pelas cidades de Judá e recebei a prata e o dinheiro de imposto que o povo deve para pagar os concertos que são feitos todos os anos nas dependências do templo do vosso Deus. E fazei isto ligeiro. Todavia os levitas ficaram pensativos e não se apressaram em cumprir as ordens do rei. Então o rei chamou Joiada, o chefe, e lhe indagou: Por que não obrigaste os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor Yahvé, à comunidade de Israel, para a tenda da Arca da Aliança, a casa da presença de Deus e do testemunho? De fato, Atalia, aquela mulher malvada e pagã, e seus filhos haviam arruinado a casa do Senhor Yahvé, chegando a utilizar todos os objetos sagrados do templo do Senhor em seus próprios cultos e rituais aos Baalins. Assim, por ordem do rei, construíram uma espécie de arca e a colocaram ao lado de fora à entrada da casa do Senhor Yahvé. Fez-se a seguir uma convocação geral em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia instituído e exigido e todo Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo obedeceram com alegria às ordens do rei e trouxeram as suas contribuições, colocando-as na caixa até que a mesma ficou lotada. Sempre que os levitas levavam a tal arca até os supervisores do rei, e estes observavam que havia muito dinheiro, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote tinham a responsabilidade de esvaziar a caixa e a reconduziam ao ponto de partida. Procedendo assim, regularmente todos os dias, ajuntaram grande soma de dinheiro. O rei e Joiada entregavam a prata acumulada aos encarregados da obra do templo do Senhor, e estes tinham o dever de pagar todos os salários dos pedreiros e carpinteiros que se dedicavam aos trabalhos da reforma da casa do Senhor Yahvé, como também os obreiros que eram especialistas em trabalhar em ferro e bronze nas obras do templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram leais e diligentes, o que garantiu o progresso da obra da reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e ainda o reforçaram. Assim que concluíram, trouxeram o restante de toda a prata arrecadada e apresentaram diante do rei e de Joiada. E com ela foram feitos utensílios para a casa do Senhor Yahvé, objetos para o serviço religioso e para os holocaustos, além de tigelas e outros utensílios de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, sacrifícios e holocaustos foram oferecidos continuamente na casa do Senhor Yahvé. Mas o tempo passou e Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando faleceu. Sepultaram-no na cidade de Davi, com os grandes reis, porquanto havia realizado o bem para todo o povo de Israel, especialmente para com Deus e sua casa. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei e, em meio às lisonjas e reverências, o rei aceitou as suas sugestões. Então abandonaram a casa do Senhor Yahvé, o Senhor Deus de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade.
Embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta à sensatez, e para ele e os profetas tivessem de fato pregado a palavra e protestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvidos à verdade. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote, conduziu à frente do povo e disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor Yahvé de tal maneira que vos é impossível prosperar? Portanto, já que abandonastes o Eterno, ele também vos fará experimentar o seu afastamento de vós. Mas eles não quiseram ouvir a verdade e conspiraram contra o profeta e o apedrejaram em pleno pátio da casa do Senhor Yahvé por ordem do próprio rei. Assim, o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia dedicado e mandou executar sumariamente seu filho, o qual exclamou pouco antes de morrer: Que o Senhor Yahvé contemple a tua injustiça e te retribua. Por volta da primavera, na virada do ano, o exército da Síria decidiu atacar Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e exterminaram todos os chefes e líderes do povo e encaminharam todo o seu despojo de guerra ao rei de Damasco. O exército dos arameus tinha vindo com menos soldados do que o exército dos judeus, mas o Senhor Yahvé o fez parecer um exército muito grande, poderoso e destemido, porquanto Judá havia sido desleal e abandonado o Eterno, o Deus dos seus antepassados. E assim, o juízo foi plenamente executado sobre o rei Joás. Quando os sírios partiram de volta para suas terras, largaram Joás gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o assassinaram em seu próprio leito. Assim morreu Joás e foi sepultado na cidade de Davi. Todavia, não nos túmulos dos grandes reis da nação. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto a seus filhos e ao grande número de oráculos, profecias e a seu respeito, bem como as declarações sobre a restauração da casa de Deus, tudo está escrito no Midrash, no livro da história dos reis. Então, seu filho Amazias assumiu o trono e passou a reinar em seu lugar.